Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos motoristas. Espero que todos vocês estejam bem. O tema de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um comportamento que parece simples, mas que está presente em uma grande parte dos acidentes rodoviários: a falta da distância de segmento. Quando falamos de direção defensiva, muita gente pensa primeiro em velocidade, chuva ou uso do celular, mas existe um fator que muitas vezes passa despercebido: o espaço entre o nosso veículo e o que está à frente. Esse espaço representa algo extremamente importante: tempo para reagir. No trânsito, o motorista passa por 3 etapas antes de qualquer ação. Primeiro, ele percebe o perigo, depois avalia a situação e toma uma decisão, e só então executa a manobra. Esse processo acontece em segundos, mas é justamente aí que a distância de segmento faz a diferença. Se o veículo da frente frear bruscamente, desviar de um obstáculo ou sofrer qualquer incidente, o motorista que está muito próximo simplesmente perde sua margem de reação. E quando falamos de veículos pesados, que é o nosso caso, a situação se torna ainda mais crítica. Um conjunto carregado possui muito mais massa, mais inércia e uma distância de frenagem significativamente maior do que um veículo leve. A física não muda porque estamos com pressa, atrasados ou porque conhecemos bem a rodovia. Por isso, manter distância não é apenas uma recomendação de segurança, é uma técnica operacional. O próprio Código de Trânsito Brasileiro, CTB, em seu artigo 192, determina que todo condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal entre seu veículo e os demais. Ou seja, estamos falando de uma exigência legal e também de uma prática fundamental da direção defensiva. Algo que merece atenção é o excesso de confiança. Muitas vezes, o motorista experiente conhece a rota, conhece a serra, conhece o cliente e faz aquele trajeto há anos. Mas os acidentes normalmente não acontecem porque a estrada mudou. Eles acontecem porque alguém relaxou a atenção diante de uma situação que parece comum e já participava ali do cotidiano dele. Uma ultrapassagem indevida, uma motocicleta surgindo entre faixas, um veículo leve freando sem necessidade, um pneu estourado na via. Situações assim acontecem todos os dias nas rodovias brasileiras. Segundo dados da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, as colisões traseiras continuam entre os tipos de acidentes mais registrados nas estradas federais. E uma das principais causas associadas é justamente a falta de distância segura entre veículos. Por isso, quando falamos em distância de segmento, não estamos falando de conforto, estamos falando de gerenciamento de risco. Quem mantém distância consegue observar melhor o trânsito à frente, identificar alterações com antecedência e tomar decisões de forma controlada. Quem anda muito próximo normalmente fica dependente da reação do outro motorista. E segurança nunca pode depender da atitude dos outros. Ela precisa depender das nossas escolhas. No dia a dia da operação, é importante lembrar que entregar a carga no horário é importante, cumprir programação é importante, claro, e atender o cliente também é fundamental. Mas nada disso justifica reduzir a margem de segurança, porque um atraso pode ser recuperado. Um acidente, pessoal, muitas vezes não. Então a mensagem de hoje é simples: distância de segmento não é espaço perdido, é espaço de proteção. É esse espaço que permite perceber o risco, analisar a situação e agir de forma segura. E na maioria das vezes é justamente esse espaço que separa um susto de um acidente. Vamos seguir trabalhando com profissionalismo, atenção e direção defensiva, porque segurança não é sorte, segurança é decisão tomada antes do problema acontecer. Decisão essa que é diária, inclusive. No slide anterior nós falamos sobre distância de segmento. Agora vamos entender um ponto que explica exatamente por que essa distância é tão importante. Muita gente acredita que o veículo começa a parar no momento em que o pé toca o freio, mas tecnicamente isso não acontece. Existe uma diferença muito grande entre pisar no freio e o veículo efetivamente parar. Toda frenagem possui 2 etapas. A primeira é a distância de reação. É o espaço percorrido desde o momento em que o motorista identifica o perigo até o instante em que aciona o freio. A segunda é a distância de frenagem,
que é o espaço percorrido depois que os freios começam a atuar até a parada completa do veículo. Somando essas duas etapas, temos a chamada distância total de parada, e é aí que mora o perigo. Observem o gráfico, ele foi elaborado com base em veículos de passeio, algo que todos nós conhecemos porque a maioria também dirige carro fora do trabalho, né? Percebam que a 50 km por hora são necessários aproximadamente 51 metros para parar completamente. Já a 60 km por hora, esse número sobe para cerca de 65 metros. Mas o dado que mais chama a atenção é o seguinte: quando chegamos a 120 km por hora com o carro, a distância total de parada passa de 180 metros. Isso representa praticamente 2 campos de futebol. Estamos falando de um carro de passeio, em pista seca e em boas condições. Agora vamos trazer essa realidade para a nossa operação, o veículo pesado. Aqui na Transjordânia trabalhamos com combinações de veículos pesados transportando produtos perigosos. Estamos falando de conjuntos que podem ultrapassar dezenas de toneladas de peso bruto total. Quando aumentamos a massa transportada, aumentamos também a energia cinética envolvida na movimentação do veículo. Traduzindo para a linguagem da estrada, quanto mais pesado o conjunto, mais difícil é parar. Isso não é uma opinião, é física. É por isso que um caminhão carregado jamais terá o mesmo comportamento de frenagem de um automóvel. Além do peso, existem outros fatores que influenciam diretamente: condição dos freios, estados dos pneus, inclinação da via, condições climáticas, distribuição da carga, aderência do pavimento, tempo de reação do motorista. Tudo isso interfere no espaço necessário para parar com segurança. Por isso, quando falamos em direção defensiva, precisamos abandonar uma ideia muito comum: se acontecer alguma coisa, eu freio. A pergunta correta é: será que existe espaço suficiente para essa frenagem acontecer? Porque muitas vezes o sistema de freio está perfeito, os pneus estão bons, o motorista está atento, mas a distância disponível simplesmente não é suficiente para vencer as leis da física. E quando falamos de produtos perigosos, essa responsabilidade aumenta ainda mais. Uma colisão envolvendo um veículo desse porte não coloca em risco apenas o motorista. Pode envolver terceiros, comunidades próximas, impacto ambiental e consequências operacionais extremamente graves. Por isso, o profissional que conduz um veículo pesado precisa dirigir sempre pensando à frente da situação. Não basta reagir, é necessário antecipar. Antecipar significa observar o trânsito à frente, identificar possíveis riscos com antecedência e manter espaço suficiente para qualquer manobra necessária. É exatamente esse comportamento que diferencia um motorista comum de um motorista profissional. Para encerrar, quero deixar uma mensagem simples: o freio não vence a física. Nenhum sistema de segurança substitui a distância. Nenhuma tecnologia substitui a antecipação e nenhuma experiência substitui a prudência. A distância que parece exagerada hoje pode ser exatamente a distância que vai evitar um acidente amanhã. E para completar esse tema, na sequência vamos assistir uma reportagem que mostra na prática como funciona a frenagem de caminhões e por que a distância de parada em veículos pesados é muito maior do que a maioria das pessoas imagina. Prestem atenção nos exemplos apresentados, porque eles demonstram exatamente o que acontece quando a física entra em ação na estrada. Vamos ao vídeo. Você acha que ultrapassar só um pouquinho o limite de velocidade nas estradas não tem problema? Então agora você vai mudar de ideia, principalmente quando falamos dos caminhões. É o que a gente vai ver agora em mais uma reportagem especial sobre o transporte de cargas. Em uma rodovia movimentada, eles andam iguais aos carros, na mesma velocidade, às vezes até mais velozes. A tecnologia dos motores permitiu que as carretas e caminhões ficassem tão ágeis que muitas vezes quem está ao volante só se lembra que está transportando um peso enorme quando precisa frear. Se estiver pesado, embalado, fica meio difícil para você segurar. Por isso, um pequeno excesso de velocidade pode representar um grande perigo. Para provar isso, nós trouxemos o veículo aqui para uma pista de testes e quem vai ajudar a gente nesse teste é o César Uniani, que é piloto. César, o que a gente vai poder mostrar? Bom, nós vamos mostrar exatamente isso, que por mais que seja pequenas velocidades, essa velocidade em aceleração não representa muito, porém o problema é a hora que você precisa parar. A ideia aqui é manter a velocidade de 30 km por hora, eu vou dar uma pancada no freio, simulando uma situação de emergência. Vamos lá,
30 km por hora cravados. 3, 2, 1, freia! Freia exatamente aqui, então vamos lá. 1, 2, 3, 4. 4 passos para o caminhão parar. Vamos sinalizar aqui aonde o caminhão parou. Muito bem. Agora eu vou dobrar a velocidade, vou vir a 60 km por hora. Se eu levei 4 passos, devo levar agora mais 4. E nós vamos sinalizar esse ponto. Vamos ver o que vai dar. Dobrei a velocidade, agora estou a 60 km por hora. 3, 2, 1... Vimos que passamos aquele cone que a gente esperava e muito. Vamos ver quanto? A primeira frenagem aconteceu aqui, 30 km por hora. Percorri 4 metros para parar o carro. Resolvi dobrar a velocidade e frear no mesmo ponto. Em teoria, deveria parar mais 4 metros, o dobro. No entanto, o que aconteceu? Foi parar 25 metros. Se ali fosse uma parede, o caminhão teria entrado todinho dentro desse obstáculo. Caminhoneiro há mais de 20 anos, seu Paulo acompanhou todo o teste e ficou impressionado. Nunca imaginei, não imagino que levaria toda essa distância para parar. Você pode enganar a lei do trânsito, andando 10 km a mais, mas você nunca vai enganar a lei da física. Pessoal, agora vamos falar sobre um fator que influencia diretamente a distância de parada de qualquer veículo pesado, a velocidade. Quando falamos em velocidade, muitas vezes pensamos apenas no tempo que será gasto para chegar ao destino. Mas do ponto de vista da segurança, a velocidade interfere diretamente na capacidade que o motorista tem de controlar o veículo diante de uma emergência. Observem os números apresentados. A 50 km por hora, a distância total necessária para parar o veículo é de aproximadamente 51 metros. Já a 100 por hora, essa distância sobe para cerca de 140 metros. E a 120 km por hora, chega próximo de 190 metros em pista seca. Percebam que a distância de parada não cresce na mesma proporção da velocidade. Conforme a velocidade aumenta, o espaço necessário para parar cresce de forma muito mais significativa. Agora é importante fazermos uma observação. Esses números, por exemplo, de 100, 120 km por hora estão no gráficos para demonstrar o comportamento da física e mostrar como a distância de parada aumenta rapidamente. Aí a gente tem pista molhada e pista seca, né? Porém, essa não é a realidade da nossa operação. Na Transjordana, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a velocidade recomendada é de 75 km por hora. E essa recomendação não foi criada por acaso. Ela foi definida considerando o tipo de veículo que operamos, o peso transportado, as características das rodovias e os riscos envolvidos no transporte de produtos perigosos. Muitas vezes, quando o motorista mantém o veículo próximo dos 75 km por hora, ele está ganhando algo muito mais importante do que alguns minutos de viagem. Está ganhando margem de segurança, mais espaço para reagir, mais espaço para frear, mais espaço para corrigir uma situação inesperada. E isso faz diferença principalmente para quem conduz uma combinação de 9 eixos carregada, por exemplo. Nós não estamos falando de um carro de passeio, estamos falando de um conjunto que pode operar próximo de 70 toneladas de peso bruto total, diz para mais, para menos. Quando um veículo desse porte está em movimento, existe uma enorme quantidade de energia envolvida. Quanto maior velocidade, maior será a distância necessária para controlar e parar esse conjunto com segurança. Por isso, direção defensiva em veículo pesado está muito mais ligada à antecipação do que à reação. O profissional não espera o problema acontecer para agir. Ele observa o trânsito à frente, mantém a distância de segmento, controla a velocidade e cria margem para tomar decisões com calma. Outro ponto importante mostrado no slide é a diferença entre pista seca e pista molhada. Observem um exemplo dos 100 km por hora. A distância de parada aumenta aproximadamente 140 metros para mais de 200 metros. É um aumento extremamente significativo. E embora a nossa operação tenha limites inferiores a essa velocidade, o princípio é exatamente o mesmo. Quando a chuva começa, a aderência diminui. Quando a aderência diminui, a distância de frenagem aumenta. E quando a distância de frenagem aumenta, a velocidade que era aceitável em pista seca pode deixar de ser segura.
Por isso, o motorista profissional precisa adaptar sua condução às condições da via e não apenas ao limite de velocidade da placa ou do veículo. Em muitas análises de acidente envolvendo caminhões pesados, encontramos um fator recorrente: velocidade incompatível com a condição da rodovia, nem sempre acima do limite legal, mas acima do que aquela situação permitia com segurança. Por isso, quando falamos em velocidade segura, estamos falando da combinação entre peso transportado, condição da pista, visibilidade, distância de segmento e capacidade de parada do veículo. E é exatamente por esse motivo que a Transjordano trabalha com velocidade máxima de 80 km por hora e recomenda operar a 75 km por hora sempre que possível. Essa diferença aparentemente pequena representa mais controle do veículo, mais capacidade de reação e mais segurança para todos. Pessoal, até agora falamos sobre distância de parada, velocidade e tempo de reação. Agora vamos transformar tudo isso em uma ferramenta prática que pode ser usada em qualquer viagem, em qualquer rodovia e em qualquer condição operacional. Estamos falando de uma regra dos 6 a 8 segundos de distância de segmento para veículos pesados. Muitos motoristas aprenderam a regra dos 3 segundos na autoescola. O problema é que essa referência foi criada pensando principalmente em veículos leves, em condições ideais de tráfego. Quando falamos de uma combinação de 9 eixos carregada, por exemplo, transportando produto perigoso ainda, a realidade é outra. O próprio material de direção defensiva utilizado por entidades como a National Safety Council dos Estados Unidos e diversos programas de treinamento de transporte pesado recomenda ampliar significativamente essa margem para veículos de grande porte. Faz sentido. Nós já vimos nos slides anteriores que um caminhão não para quando o motorista pisa no freio. Primeiro existe o tempo de percepção, depois o tempo de reação, depois a frenagem propriamente dita. Tudo isso acontece enquanto dezenas de toneladas continuam se deslocando pela rodovia. Por isso o conceito dos segundos é muito mais eficiente do que tentar medir distância em metros, porque a distância em metros muda conforme a velocidade, já o tempo continua funcionando em qualquer situação. O procedimento é simples. Escolha um ponto fixo à frente, uma placa, um poste, uma árvore ou qualquer referência segura parada. Quando o veículo da frente passar por esse ponto, inicie a contagem. 1001, 1002, 1003, até completar entre 6 e 8 segundos. Se você chegar ao ponto antes de terminar a contagem, significa que está próximo demais e precisa aumentar a distância. Isso pode parecer excesso de cautela para algumas pessoas, mas vamos trazer para a realidade da nossa operação. Um veículo leve pode frear muito mais rápido com uma combinação carregada. Se um automóvel entra na frente do conjunto e realiza uma frenagem brusca, o motorista do caminhão precisará de muito mais espaço para reagir e controlar o veículo. É exatamente para esses cenários que a distância de 6 a 8 segundos existe. Outro ponto importante é que essa distância não serve apenas para frenagens de emergência, ela melhora a leitura do trânsito, permite enxergar além do veículo da frente, ajuda a identificar congestionamentos, obras, acidentes, desvios e qualquer alteração operacional com antecedência. Na prática, o motorista passa a dirigir olhando mais longe e reagindo menos em cima da hora. Agora observe um detalhe importante do slide. Ele menciona chuva, neblina, pista molhada e trânsito intenso. Nessas condições, os 6 segundos devem ser encarados como mínimo. A literatura técnica de direção defensiva recomenda aumentar a distância sempre que houver redução de visibilidade ou perda de aderência. E nós sabemos muito bem o que acontece quando um conjunto carregado encontra uma pista molhada. A distância de frenagem aumenta, a aderência diminui e qualquer correção de trajetória passa a exigir muito mais cuidado. Por isso, não existe uma distância fixa para todas as situações. Existe uma distância adequada para cada condição operacional e cabe ao motorista profissional fazer essa avaliação constantemente. Aliás, quando analisamos acidentes envolvendo colisões traseiras com veículos pesados, um dos fatores mais recorrentes é justamente a redução da distância de segmento. Muitas vezes não há excesso de velocidade, não há falha mecânica, não há problemas com os freios. O que faltou foi espaço suficiente para administrar uma situação inesperada. E administrar espaço é uma das principais responsabilidades
de quem conduz um veículo pesado. Por isso, durante a viagem, vale a pena criar esse hábito. De tempos em tempos, escolher uma referência na rodovia e conferir se a distância contínua é adequada. É uma verificação simples, leva poucos segundos e ajuda a manter uma margem de segurança compatível com o tamanho e o peso do veículo que estamos conduzindo. Principalmente aqui na Transjordânia, onde operamos combinações de 9 eixos, como dito anteriormente, transportando produtos perigosos e qualquer ocorrência tem potencial para gerar consequências muito maiores do que uma colisão comum. Então a orientação para levar desse slide é objetiva. Mantenha entre 6 e 8 segundos de distância do veículo à frente. Se a chuva aumentar, se a visibilidade diminuir ou se condições de pista piorarem, aumente ainda mais essa margem. Porque, para quem dirige um veículo pesado, espaço à frente não é desperdício de pista, pessoal. É uma condição necessária para conduzir com segurança. Para encerrar esse tema, eu gostaria que vocês levassem uma reflexão simples. Durante essa apresentação, nós falamos sobre velocidade, distância de parada, tempo de reação e distância de segmento. Falamos de números, de física, de técnicas de direção defensiva e de procedimentos operacionais. Mas no final das contas, tudo isso existe por um único motivo: proteger vidas. Nenhuma carga é mais importante que uma vida. Nenhum horário de entrega é mais importante que uma vida. Nenhuma programação vale mais do que voltar para casa em segurança. Quando mantemos uma distância segura, não estamos apenas protegendo o caminhão ou a carga, estamos criando uma margem para tomar decisões corretas quando algo inesperado acontecer. E a estrada é cheia de imprevistos. Vocês sabem disso muito melhor que eu. Por isso, cada escolha feita atrás do volante importa e muito. A escolha de reduzir a velocidade, a escolha de aumentar a distância, a escolha de não assumir riscos desnecessários. São decisões que muitas vezes passam despercebidas, mas que podem fazer toda a diferença ao final da viagem. Aqui na Transjordânia, nosso objetivo não é apenas que a carga chegue ao destino, é que cada motorista termine sua jornada e volte para casa da mesma forma que saiu, em segurança. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenham uma excelente viagem, conduzam com prudência e que Deus acompanhe cada um de vocês na estrada. Segurança em movimento sempre.